Olá a todos que nos acompanham no AEScast. Este é um espaço da nossa associação para conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e fortalecer a engenharia e a arquitetura como pilares do desenvolvimento humano sustentável. E o tema de hoje é regularizar, é valorizar. Como um imóvel parado se transforma num ativo pronto para o mercado? E para falar sobre esse tema, a gente recebe ela, que é arquiteta e especialista em regularização de obras, Estela Takashi. Seja muito bem-vinda, Estela. Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso receber você. E, eu quero que você comece falando um pouquinho quem é Estela. Como você começou, como que você foi parar na arquitetura? Bom, vamos lá. Eu fui parar na arquitetura, foi quase que natural, porque eu fiz antes de ser arquiteta, eu sou técnica em desenho de construção civil. Que legal! Então, quando eu saí do ginásio, né, da 8ª série, eu já fui pro Fernando Prestes. Então, eu fiz o colégio técnico. E aí, eu em desenho de construção civil. Desenho de construção civil. Então, lá é toda a minha base de projetos. Na época não tinha AutoCAD, a gente desenhava ainda. Eu peguei essa transição, sabe? Sei. Desenhava na prancheta. Com aquela régua T. Exatamente. E os quadros. E o pior, eu sou canhota. Então, os equipamentos eram todos para destro, então eu tinha que desenhar toda torta, assim, sabe? Na prancheta. Escrevia na caneta nanquim, com aquelas aranhas e o papel de vegetal, não é? Papel vegetal, Papel vegetal. Eu peguei essa época também, mas na faculdade. Muito sofrido. Ainda mais eu, por ter essa dificuldade de ser canhota, eu passava a mão em cima de onde eu tinha escrito com o nanquim. Enfim, era diferente do quem é destro, né? Era inverso. Então, eu tive que me adaptar com aquelas ferramentas para eu poder entregar o meu trabalho final do Fernando Prestes, que foi... E apagava com gilete quando errava. E aquela borracha de areia. Nossa, eu sei bem como a gente tá entregando a idade, Cris, por favor, né? Somos experientes na área, não é, Estela? E foi muito, muito legal essa experiência. E lá no Fernando Prestes, então, eu tive esse contato inicial com a arquitetura, porque tivemos projetos, né? Fiz um projeto completo lá. Então, eu fiz a parte de hidráulica, de elétrica. Faz tudo isso? É todo o desenho, né, de obras? Completo. Então, um curso maravilhoso. Eu peguei os últimos anos, que ainda eram 4 anos, que era o técnico junto com o colegial. Entendi. Hoje é separado, né? Hoje é separado e nem tem colegial mais. Agora é primeiro ano do ensino médio. Então, amiga, olha, a gente que tem filho já nessa idade, né? Então, e foi muito, muito legal essa experiência. E ali eu tive esse contato com a construção, vamos dizer assim, esse mundo de projetos e construção. E aí eu tinha 2 caminhos a seguir, né? Arquitetura ou engenharia. Verdade. Se eu quisesse continuar, fazer a faculdade na mesma área. E aí eu não tenho o mínimo dom para engenharia, porque na minha cabeça era muito cálculo. Sim. Aí eu falei, não dá. O tempo todo. Na época, isso foi em 98 que eu me formei. No colégio técnico? Isso. Tá. Em 98 eu me formei no colégio técnico e não tínhamos faculdade de arquitetura em Sorocaba. As faculdades são mais recentes, né? E aí, eu tive que parar para pensar, o que faço eu da vida? E meu pai porque queria que eu fizesse Facens, óbvio, ótima faculdade, porém engenharia, não tinha arquitetura mesmo, né? na Facens naquela época, quem me dera, porque eu ia adorar, ia estudar do lado da minha casa, eu moro ali na região, mas não tínhamos. E aí, fiquei nessa, que vou fazer, aí por sorte, abriu a faculdade em Itu, o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, CEUNSP. E fui eu para Itu, que era o mais próximo e dentro das minhas condições na época que eu conseguiria fazer arquitetura. Então, eu sou formada na primeira turma de arquitetura do CEUNSP. Que legal! Me formei em 2004. Olha, Foram e como anos. Que foi essa experiência, Estela? Você ser a primeira turma de arquitetura da faculdade, como que é isso? Inicialmente foi um pouco sofrida. Tem que correr atrás de muita coisa, né? Exatamente. Da mesma forma que era novidade pra gente, era novidade para a faculdade, para o campus. Eles estavam ainda se adequando com as salas técnicas, tem muito com os experimento, computadores. Né?
Enfim, esse início foi um pouco sofrido, mas valeu a pena, né? Tudo vale a pena, no final deu tudo certo, nos formamos e estamos todos no mercado. Tem uma galerinha aí da região, porque a faculdade era em Itu, então tenho colegas arquitetos que se formaram junto da região. E sei também que você teve uma participação aqui na EAS, né? Sim, foi mesmo. Foi uma vivência que contribuiu. Como que isso contribuiu para a sua carreira? Me contribuiu muito. Acontece, e nessa época de faculdade, eu ainda estudante, em 2001, eu recebi um convite para participar da Associação dos Engenheiros. Que legal. Por um arquiteto. Éramos poucos arquitetos naquela época. Eu nem formada era, né? Me incluindo, não, ainda era estudante. Tá. Mas eram poucos arquitetos na época. Uhum. E um arquiteto chamado Luiz de Deus fazia parte da associação. E ele me convidou para a gente fazer, para eu acompanhar, fazer parte especificamente de um projeto que chamava Engenheiros e Arquitetos Vão aos Bairros. Que legal! A associação, não sei se você conhece, mas vou te contar, porque eu sou da antiga, mas vou te eu contar. tô chegando agora na ES, então né, tô adorando, enfim. A ES tinha, não sei se tem ainda, eu acho que não, um ônibus que era adaptado, era um ônibus escritório. Sei. Antigo. Uhum. Na época, 20 anos atrás, o ônibus já era antigo, você imagina hoje, né? Mas hoje era muito legal. É relíquia. Lindo, personalizado, tal. E dentro ele tinha um espaço adaptado, que era uma mesa, para que a gente pudesse atender a população. Nas dúvidas e... Isso. Que legal. E era muito legal. Então, meu primeiro contato com a Associação dos Engenheiros foi nessa situação, de participar do ônibus. E eu já me encantei desde o começo, como estudante. Aí eu me engajei. E aí, de tanto que eu me engajei, que eu virei a coordenadora desse projeto. Que legal! Ainda estudante. E aí, eu me tornei representante universitária perante a diretoria. Então, eu nem era formada ainda, mas eu estava ali, sempre presente nas reuniões, nos eventos, tal. Eu sempre gostei bastante, sabe? De estar no meio, assim, conhecendo... De estar com as pessoas, Exatamente. Né? E já era o meio profissional que eu escolhi para mim. Eu ainda não era formada, mas eu convivia com engenheiros de todas as áreas, né? E aqui a gente respira na associação conhecimento. Exatamente. E troca de experiências, não é? Sim. Com os outros associados. E o legal é que era natural, né? Num bate-papo e tal. Então, eu aprendi muito, eu conheci muita gente. E depois eu fiz parte de 2 diretorias também, como diretora secretária. Aí Foi já era formada? Legal. Formada, claro. Aí já formada para eu poder tomar posse. Fui diretora secretária por 2 mandatos seguidos. Que então, legal! Foi uma experiência de anos, assim. Isso aí foram 10 anos, eu acho, da minha vida. Que bacana. Muito dedicada a EAS. E foi uma época muito legal. Eu aprendi muito mesmo com essa convivência, né? Com profissionais que me davam dicas, que me davam orientações técnicas, que a gente trocava informação mesmo e me ajudaram muito, assim. E você aí, com essa vivência na associação, já formada, como que surgiu essa parceria na Arquitetura Takashi com seu irmão, que é arquiteto também? Sim, arquiteto. É o João Takashi? Isso. Como que surgiu isso? Conta pra gente, Stella. Conto sim. O João é o meu único irmão, mais novo, e ele acompanhou essa minha trajetória de projetos, de estudante. Então, desde a época que eu estudava Fernando Prestes, depois já entrei para a faculdade, então eu sempre estava envolvida. Como o irmão mais velho, no caso a irmã mais velha, inspira o mais novo, certeza. Né? Você deve ter sido a referência dele. Exatamente isso que aconteceu. E enquanto eu estava fazendo projetos que eram trabalhos da escola ou da faculdade, ele estava do lado desenhando plantas. Porque ele não te ajudava, não? Ainda não, ele era muito criança. Nessa época, ele tinha, sei lá, ele começou a fazer os primeiros croquis, os primeiros projetos com 10 anos de idade. Que legal. Então, a gente tem fotos dele na prancheta. Eu tinha uma prancheta imensa, era muito grande, assim, que ela até ficava de pé, assim, sabe? Eu lembro. De mecânica, era aquela prancheta. Meu pai comprou, enfim, era um trambolho, era muito grande. Mas me ajudou muito. Mas eu tenho uma foto que o João, pequeno, desenhando na prancheta, sabe? Que legal. Então, ele realmente se inspirou em mim
e seguiu, e é hoje formado já há anos, ele se formou em 2008. Tá. E tá muito bem, graças a Deus. Mas eu sou suspeita pra falar do meu irmão, porque eu sou a irmã coruja. É uma sociedade aí que deu certo, né? E foi isso, ele se inspirou em mim e a gente, desde que ele se formou, aí sim montamos a sociedade com o escritório e pouco tempo depois abrimos a empresa, né? Nós temos a empresa desde 2012. Arquitetura Takashi. Exatamente. E como que surgiu regularizar imóveis? Se especializar em regularização de obras, especificamente? Sim. Eu vou te dizer que foi algo muito natural que aconteceu na minha vida. Eu tenho 22 anos de formada. Que legal. E aí, durante esse período todo, eu trabalhei com vários segmentos da arquitetura. Então, uma época a gente trabalhou, falo a gente porque nessa época já estávamos eu e o João. Trabalhamos com projetos residenciais, temos algumas obras em condomínios, trabalhamos com projeto comercial, fizemos algumas lojas pequenas naquele shopping, que nem existe mais o shopping, ali na Itavuvu. Enfim, tem um shopping ali que antigo, legal. Enfim. Mas fizemos algumas lojas lá. E aí a gente foi trabalhando em vários segmentos da arquitetura. Eu trabalhei também em lojas, eu trabalhei na Tokstok por um bom tempo, eu era vendedora decoradora. E, enfim, eu tenho muita experiência em várias coisas. E aí o que acontece? Estava eu num momento da minha vida que eu não estava trabalhando com projetos. E aí um cliente que eu havia feito casas, na verdade foram mais de um, que isso que eu achei que foi muito o destino que quis, sabe? Que eu fosse para regularização. Clientes que eu havia feito casas lá em 2010 retornaram para que eu ajudasse eles a regularizarem o imóvel. Então, foram dois nessa situação. Um, porque ele não tinha realmente ainda feito a averbação, que é o último documento, né, que é necessário. E o outro, porque ele fez uma ampliação. Então, tudo aquilo que nós havíamos feito de projeto, ele tinha perdido. Porque quando você amplia, você tem que atualizar na prefeitura e tal. Enfim, anos depois, eles me procuraram para a gente resolver essa situação. Então, eu achei o máximo, porque eu falei, poxa, faz mais de 10 anos que essas pessoas perderam contato comigo, mas pelo fato de eu ter feito o projeto, imagino que ficaram satisfeitos com o serviço, com o atendimento. Quando precisaram de algo relacionado à construção, voltaram para mim. E aí, era algo que eu não trabalhava, eu não fazia. O máximo que eu ia saber ali atender de imediato era a regularização na prefeitura, porque é uma coisa meio natural, né? A gente faz o projeto, protocola na prefeitura, a prefeitura emite alvará, habita e tal. Mas eles precisavam de mais, que era a regularização completa. E eu não sabia por onde começar. Então, eu fui atrás de aprender para eu poder atender a esses clientes. E aí, eu me deparei com esse mundo da regularização de imóveis. Essa carência no mercado. Exatamente. Porque muita gente pensa que, já construí, já terminou a obra e pronto, né? Mas existe toda uma parte legal. Exatamente. Às vezes, assim, você aumenta um pouquinho, tem que regularizar acréscimo de área, né? Sim, exatamente. E ainda, falando o que é regularização de imóveis, o que, para quem está nos assistindo, significa exatamente regularização de um imóvel? Sim, a regularização do imóvel é a parte de documentar legalmente ele perante aos órgãos que exigem. Tá. Então, quais são esses? Prefeitura, Receita Federal e cartório. Tá. Então, matrícula. Exatamente. Então, existe uma sequência. Tá. E aqui vamos falar de regularização da obra. Tá. Porque o imóvel pode ser só o lote. Pode. Né? Então, o meu foco principal como arquiteta é regularizar a obra. Entendi. Então, o que é? A gente começa com o alvará de construção na prefeitura, é o primeiro documento. Aí, esse alvará permite que a obra seja construída. Que seja iniciada, correto? Exatamente. Aí, a obra é concluída, acabou. Próximo passo, solicitar o habite-se. O que é o habite-se? Nada mais é que a autorização da prefeitura dizendo que realmente aquele imóvel, aquela construção está habitável. Por isso do nome habite-se, né? Aí, resolvemos com prefeitura. Próximo passo, Receita Federal.
Então, Nossa, a aí gente pega, hein? precisa. Aí que tá, né? Aí Exatamente. pega, hein? Na verdade, a sequência correta, eu falei dividindo por setores, assim, né? Prefeitura, Receita e Cartório. Mas o ideal é que ande ali meio que paralelo, Prefeitura e Receita, tá? Então, a partir do momento que a gente solicita, pede o habite-se, a gente paralelamente já pode dar entrada na Receita Federal. Assim que o habite é emitido. Ah, então tá. Então tem que esperar sair o habite, Isso. porque acho que esse número é informado. É assim, ó. A Receita Federal, ela é responsável por emitir o CNO, que é o Cadastro Nacional da Obra. Tá. Só que ela emite desde que o proprietário solicite, né? Essa é uma obrigação do proprietário da obra entrar lá no sistema da Receita e falar, olha, Receita, eu estou iniciando a minha obra e preciso, então, do cadastro. Entendi. Então, por isso que o ideal é que ande paralelo. Tá. Emitiu o alvará, vai começar a construção, o proprietário entra lá ou solicita para uma profissional, no caso eu posso ajudar. Que é o papel da arquiteta nesse processo. Sim. Aí a gente entra com esse cadastro. Para quê? Porque daí sim vai andando paralelo a obra e essa regularização na Receita. E, ok. E aonde que entra nesse processo, Estela, o INSS da obra? Nesse momento. Ah! É nesse momento. O que é o INSS da obra, né? Ele é um imposto pago sobre a mão de obra que trabalha naquela obra. Tá. Então, essa é uma confusão tão grande que existe, porque o proprietário, ele fala, não, mas não é minha mão de obra, quem tem que pagar é o próprio pedreiro, ou é o empreiteiro. A construtora. Exatamente. E acaba dando confusões até grandes, quando o proprietário se sente lesado, porque ninguém comunicou, Principalmente quando é no final da obra, que ninguém te avisou antes. Exatamente. E aí você descobre que você tem... Eu tô com uma situação dessa na minha empresa. Eu prestei uma consultoria recentemente para a proprietária. Eu imagino o quanto a pessoa se sente lesada mesmo, porque esses valores não são baixos, né? Porque não se gasta pouco numa construção, numa obra. Exatamente. Então, o fato de pagar durante a obra permite ter uma redução. Permite-se pagar algo que seja, na verdade, justo. Porque está sendo de acordo com o que está sendo feito na obra. Então, é um cálculo preciso, um cálculo justo. Tá. Quando não é feito durante a obra, é feito, pode ser logo que termina a obra ou muitos anos depois, né? O que acontece? Fica essa dívida lá. Aí a Receita, ela cria um valor, não, ela calcula, né? Tá. Ela estima um valor de acordo com a área e faz lá uns cálculos baseado no VAL, que é um índice. Tá. E faz lá os cálculos e chega no valor. Então, é uma aferição indireta. Ela calculou e falou, eu acho que você deve ter gasto mais ou menos isso aqui, ó. Porque né? é um Então, índice que se pega, né? Pronto. Exatamente. Então, ela estima. Então, quando você primeiro paga no momento certo, então você já está fazendo o correto, você tem o benefício de pagar por mês, que acaba sendo melhor do que chegar ali e pagar numa vez só. Como é vantagem a gente contratar um profissional da área que entende e te orienta? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu não vou contratar uma arquiteta, uma engenheira para acompanhar essa obra. Eu já tenho projeto, já vou falando com o empreiteiro ou com a construtora. E uma orientação dessa te poupa tanto, né? E o ganho é significativamente lá na frente, né? Exatamente. Para você ter uma ideia de valores, é possível, durante a obra, se for feito tudo direitinho durante a obra... Pagando o INSS durante? Durante a obra, economizar de 50% do valor. Uau! É bastante. É bastante. Então, Então, você paga o profissional, paga o imposto e ainda sai na economia. Exatamente. Então, mas é algo que não é sabido. As pessoas não têm esse conhecimento. Às vezes, nem os profissionais da construção. Mas agora, quem está nos assistindo, Estela, tem esse conhecimento. E sabe o quanto isso é valioso. Exatamente. Né? E realmente é um conhecimento que eu tenho divulgado
ultimamente, até com colegas de profissão, né, arquitetos, engenheiros, principalmente quem trabalha com obra, para que eles levem para os proprietários essa informação. Porque para evitar que eles tenham um problema futuro, igual eu estou resolvendo um caso lá no meu escritório, que a proprietária está alegando que ela não foi informada. Nossa. Então, ela está culpando o engenheiro de obra, que o engenheiro gerou para ela uma dívida que ela não queria pagar. Ela podia ter pago metade durante a obra, desde que ela soubesse que tinha que pagar. Mas agora ela sabe que poderia ter pago metade, e aí vem a revolta, não é? Exatamente. Então, e essa obra finalizou recente, assim, sabe? Sim. Tipo, coisa de poucos meses. Então, tá essa situação. Então, eu parei para analisar, eu falei, poxa, eu acho que é até uma missão minha comunicar aos profissionais de obra dessa importância de falar para os proprietários. Sem sombra de dúvida. Porque a decisão, né, se o proprietário vai querer fazer agora ou mais tarde o INSS, realmente é dele. Mas ele precisa ser orientado, para ele não se sentir enganado, lesado, tipo, poxa, ninguém me avisou. E dentre essa situação que você trouxe aqui pra gente, quais são outras situações tão comuns quanto essa que fazem os proprietários procurarem você, Estela? Sim. Pode contar algum case que você tem aí? Assim, a situação mais comum, os clientes que eu mais atendo hoje são proprietários de obras com muitos anos já. Normalmente é uma casa que é da família, que agora resolveu vender. O ponto é, as pessoas resolvem vender o imóvel. Aí que descobre, né? Descobre que tem um problema. Por quê? Para fazer a venda, ainda mais se for feita a compra, né, através de financiamento bancário, o banco exige que esse imóvel esteja regular. Simples. E, gente, isso pode impedir tantas vendas, né? É muito comum no mercado. Então, o proprietário, ele tem aquela vontade, ou às vezes uma necessidade, uma urgência de vender o imóvel. E aí ele descobre que ele tem esse buchiche para resolver. Ele tem esse problemão na mão. Que pode ser algo maior ou menor de acordo com os documentos que ele já tem. Entendi. Então, aí entra o meu trabalho. Primeiro, entender qual é a situação. Ali. Né? Onde o buraco é mais embaixo. Quais são os documentos que já tem, que estão válidos. E quais faltam para a gente complementar. Até a conclusão. O que é a conclusão? É a averbação dessa construção na matrícula, lá no cartório de registro de imóveis. O cartório é o último estágio? Sim. Ah, ok. Então, como havia falado, a prefeitura, a receita, cartório. Tá. Então, o cartório é o último. Aí, a pessoa quer fazer a venda urgente. Quem quer comprar, também quer comprar urgente, porém, recebeu bem, né? Só pode comprar se for... a maioria, né, a gente pode generalizar, mas muitas pessoas necessitam só podem de financiamento. Através do financiamento. Então, a pessoa quer comprar, ela está interessadíssima no imóvel, porém, essa negociação, ela trava. Por quê? O que quer vender não consegue vender, o que quer comprar não consegue comprar, devido à falta de documentos. Então, a maioria das situações que eu tenho atendido é essa situação. E aonde está, assim, realmente o problema? Tá quando terminou a obra, não foi procurar bits e... São vários, viu? São vários. Primeiro, a pessoa às vezes tem o alvará, aí não tem uma bits, e aí ela fez um puxadinho. Já ouviu falar, né? Puxadinho. Uma edícula. Exatamente, uma área gourmet. Uma área gourmet. Fez uma área gourmet, uma piscina. Um adendozinho ali. Deu uma melhorada no imóvel. É muito comum isso. Que daí vai o fiscal, o perito do banco, para onde, e aí descobre, não, a área é bem maior do que está na matrícula. Entendeu? Então, essa situação, ela é muito ruim, né? Sim. Então, primeiro que ele só tinha o alvará, que é o primeiro documento. Precisa de muitos outros para estar 100% regularizado. Mas mesmo esse que ele tinha, já não está valendo mais. E aí, pode vir ainda multa sobre isso, quando você começa a esmiuçar o problema? Olha, tem uma bits, mas não pagou INSS. E aí eu sei que tem muitas pessoas que falam, se não pagar o INSS por tanto tempo, caduca. Sim, Procede essa informação? Procede.
Sim, vamos por partes. O fato de construir a mais e não regularizar na prefeitura e tal, cria um outro problema. Não multa, não que eu saiba. Tá. Mas o que acontece? A prefeitura, ela faz um levantamento das áreas. Agora, acho que através de drone, antes tinha lá os estagiários, iam medir as casas para ver, né? Enfim, a prefeitura, ela faz um levantamento para comprovar se aquela área que está declarada através de projeto condiz com a realidade. E aí, quando a prefeitura, isso vale para todas as prefeituras, não só Sorocaba, quando a prefeitura identifica que aquele imóvel está com uma área maior, aí ela começa a cobrar um IPTU maior. Então, vamos imaginar a situação. Tem uma casa de 100 metros quadrados. A pessoa foi e fez uma ampliação de mais 50. No projeto tipo, Alvará, mais. 100 metros quadrados. Projeto Alvará, 100 metros quadrados. Ela tinha um Alvará. Porém, ela fez uma ampliação de 50. Aí, a prefeitura foi lá, fez uma medição, né? Vamos imaginar que através de drone e tal. Tá. Começa a cobrar no IPTU 150. Por quê? A prefeitura, ela quer o imposto. Ela quer o imposto, ela quer lógico, o imposto. Quanto maior a área, mais é a receita que entra para a nossa prefeitura, exatamente. né? E aí que cria-se mais uma dúvida e mais um problema. Assim, que as pessoas olham. Que ela olha no carnê do IPTU, ela fala, não, tá aqui, ó, 150 metros, minha ampliação já tá resolvida. Só que não tá. Que não tem nada a ver a aprovação do projeto com a cobrança do IPTU. Nossa. Então, acaba gerando um equívoco aí, né? A pessoa acha que... Entendi. Então, por isso que tem que analisar. Então, pega projeto, pega IPTU, desde quando esse IPTU está sendo cobrado? E aí eu consigo te fazer uma outra resposta. Você me perguntou sobre decadência, né? Isso é muito comum. Na verdade, era, tá? Porque vai acabar. Vai acabar? Vai. Que a gente fala que caduca. É decadência. A decadência é um benefício fiscal que diz que é uma lei que vale para outros impostos também, não só o INSS, mas que diz que se o imposto não foi cobrado num prazo, ou o valor, né, não foi cobrado num prazo de 5 anos, ele pode deixar de ser pago. Tá. Então, é aí que entra, popularmente, falar caducar. Deixa caducar o imposto. Vou deixar caducar. Aí... Isso funcionou bem até pouco tempo. Tá. Por quê? Desde 2021... É recente. Desde 2021, a Receita Federal exige que as prefeituras comuniquem a emissão de todos os alvarás de construção. Tá. Então, elas têm um sistema interligado que, quando é emitido o alvará na prefeitura, a Receita é comunicada num prazo máximo de 30 dias. Ok. Sendo assim, a Receita já acende um alerta lá. Linkou. A Receita acende um alerta, fica esperando. Fala, a Cris está construindo, deixa eu vir esperar a Cris vir abrir o CNO, a Cris vir se comunicar comigo aqui. E aí, ela vai deixando. Só que antes de vencer os 5 anos, ela vai atrás. Então, o que acontece? Está acontecendo, né? Isso é algo que está se percebendo no mercado. Por exemplo, ninguém fica 3 anos construindo, não é? Aí, ela já também se faz movimenta. análise, né? Da área que foi dado alvará e tempo, enfim. Eu acho que eles vão, talvez, faz uma pré-seleção ali, talvez nos imóveis maiores, aí começa a notificar enfim, eu não sei bem como é, mas que está sendo notificado, está. Então, o que ela faz? Antes de vencer, antes dela perder esse benefício, né, de receber esse imposto, ela manda o comunicado para o proprietário da obra. Fala, então... Aí, o primeiro comunicado, eu falo que ela é até simpática. O primeiro comunicado, ela fala assim, olha, viu, eu acho que você esqueceu aqui, viu, de pagar isso aqui para mim. Entendi. Tem como, por favor? Então, quando a pessoa recebe uma notificação... Esqueci não, vou deixar caducar. Quando a pessoa recebe uma notificação da Receita, uma primeira, para quem é leigo... Assusta, claro. Assusta, imagina com você certeza. receber uma notificação ali te cobrando uma obra que você construiu há anos e tal. Então, assusta. Mas não se assustem que ela só está delicadamente falando para você te ir lá lembrando, resolver. né? É um aviso, é um lembretezinho ali, né? Exatamente. Agora, o que é importante? Atender. Por quê?
Se deixar passar, ela vai mandar já uma segunda notificação. Tem um prazo, Estela, para esse lembrete? Por exemplo, ela vem, olha, eu acho que você esqueceu. Sim. Geralmente, qual é o prazo? 30 dias. Ah, tá. Aí ela não manda... é tão longo, não. É 30 dias para rápido. você se manifestar, falar, olha, tô sabendo, não tô resolvendo, enfim. Entrar em contato e se manifestar. Beleza. Aí, se não é feito nada, você finge de morto, vem uma segunda. Aí ela já manda conta. Ah, já vem cá. Daí ela fala, eu deixei você tentar resolver por aí. Então, o valor, eu calculei aqui para você, o valor é tanto. Aí, se você não paga, aí já vem uma segunda com uma multa de 70%, ou seja, 75% do valor devido. Então, assim, vamos lá. Você educadamente lembrado. Sim. Aí, depois, ela já vem com a conta. Sim. E num terceiro aviso... Se não tem uma resposta... Não tem nenhuma manifestação, nenhuma procura do proprietário... Já vem a multa. Já vem a multa de 75% do valor inicial. Sim. Calculado... Por ela. Por ela. Então, é legal, é importante que receber uma notificação... Vá atrás de alguém que te ajude a resolver. Ou, às vezes, a pessoa tem uma facilidade, não sei. O importante é responder. Tá. Porque se deixa ali passar aquele prazo, corre-se o risco de ter uma multa muito alta, né? Então, Nossa, que os valores já são altos, né? Os valores não são baixos, não. Então, vale a pena fazer com calma. E quanto tempo pode levar uma regularização, Estela? É muito tempo? O mais demorado é quando precisa regularizar o projeto em prefeitura. Principalmente atualização de alvará. Tá. Né? Porque precisa da aprovação. Às vezes, aquela construção foi feita fora do padrão, fora das normas, dos índices urbanísticos. Então, tem que ir lá apresentar para a prefeitura. Pode ser que tenha comunique-se, daí a gente tem que atender os comuniques. Então... Como a regularização é algo que vem... geralmente é o quê? 30 dias? Imagina, quem me dera. Meses. Ah, é? Prefeitura, meses. Aí... Não, levar, sim, 30 dias é o prazo que você tem para responder. Aí ela tem mais tempo para processar essa informação. Exatamente. Entendi. Sim. Mas, assim, deu protocolar. Né, o cliente entrou em contato comigo, a gente começa, vai lá, eu vou ter que medir todo o imóvel dele, passar limpa aquela informação, passar para o projeto, dar entrada em prefeitura. Deu entrada. 60 dias, 45 ou 60 dias é o prazo para a prefeitura me dar a primeira resposta. Entendi. Aí pode ser que venha um comunique-se, aí fica esse ping-pong, né? E aí não tem prazo. Tô falando de Sorocaba, tá? De Sorocaba. Sorocaba devido ao fato da cidade ser tão grande e tal, é um pouco mais demorado. Tá. Eu trabalho também bastante com Votorantim, cidade de Votorantim, na cidade de Araçoiaba, é tudo online e acaba sendo um pouco mais rápido. Sorocaba também online. Alguns processos mais antigos a gente ainda precisa fazer físico, mas acho que devido à demanda, Sorocaba é um pouco mais demorado. Falando agora um pouquinho sobre mercado imobiliário, parcerias... Nesse processo de regularização de obra, de um imóvel, sim, quais são os maiores beneficiários de todo esse processo? Como parceiros? Como parceiros e no mercado imobiliário? Tá. Corretores de imóveis, porque eles não conseguem finalizar a venda se não tiver documentado. Então, eu tenho bastante parceria com corretores de imóveis, porque a hora que eles detectam lá Estela no começo... tem um caso aqui. Exatamente assim que funciona. Eles detectam o problema, já falam, olha, Estela, já acende lá uma luzinha. Por quê? Porque daí eles já nem começam a vender, oferecer, se aquele imóvel está com problema. Mas isso depende muito também do proprietário do imóvel. Porque por mais que o corretor de imóveis identifique essa necessidade, se o proprietário não tem a intenção de regularizar, o corretor também não pode fazer nada, né? Não tem. E não eu tem menos. Como. Então, Exato. Vai muito dessa consciência do proprietário. Mas o legal é o corretor ter essa visão, aí ele já alerta o proprietário, se o proprietário entender a importância, ele também já faz o quanto antes para vender o quanto antes, né? Então, é essa sequência. Então, o corretor de imóveis eu acho que é o melhor, imobiliárias, né, também. E um outro
também que eu posso, na verdade não é nem um parceiro, mas que eu posso trabalhar junto, prestar serviço, são construtoras. Tá. Por quê? Uhum. Para fazer a regularização da obra na Receita, são 2 pessoas responsáveis. Ou são os proprietários, que é a grande maioria das situações, Uhum. ou são as construtoras. Então, construtora, quando ela vende o serviço chave na mão, ou empreita total, se a mão de obra toda empregada naquela obra é da construtora, a construtora é responsável pelo CNO, é responsável pela aferição, é responsável pelo CND. Entendi. Só que nem todas sabem disso. E aí começa aquela confusão que a gente estava falando, a falta de... Da disseminação, né? Dessa as pessoas informação, têm esse dessa conhecimento. consciência. Aham. E é isso. Porque a gente não vê isso na faculdade, né? Não, imagina. Por isso que eu fui estudar quando eu senti a necessidade. Graças a Deus, hoje a gente tem muita coisa boa, muito curso online, que eu faço tudo online. Continuo fazendo mentorias. Tal. E eu Você gosto gosta bastante do online, né? Gosto. Tem essa facilidade aí. Gosto bastante. Eu acho que é tão mais prático, tão dinâmico. Sim. Você tá ali na sua casa, de repente, liga a câmera, pum, você já é teletransportado para outro lugar. Entendi, Né? Eu imagino assim. Tem pessoas que têm um pouco ainda de dificuldade nesse online, né? Até por conta de disciplina, enfim, aí são outros fatores, né? Eu já vejo que é uma vantagem, que a gente consegue ter essa proximidade até. Porque eu faço parte de um grupo de legalização de imóveis, a gente chama regularizadores, enfim. Tá. E o que acontece? Tem gente do Brasil inteiro. Então, pensa, quando que eu ia ter contato com essas pessoas se não fosse no online? É verdade. Né? A minha professora, ela era de Campinas, agora ela mudou para o Guarujá, porque agora ela mora na praia, chique. Ela já pode resolver engenheira tudo civil, online, né? Então, ela... É isso. Então, quando que eu ia conhecer? Quando que eu ia ter essa oportunidade de obter esse conhecimento todo? Isso que eu citei uma das minhas professoras, porque eu sigo várias. Uma engenheira civil, uma advogada da área imobiliária, um contador, porque cada um tem uma visão. Entendi. Então, eu gosto de colher um pouquinho de cada fonte, que eu acho que ajuda muito. Estela, eu acho assim que esse bate-papo foi esclarecedor para muita gente, até para poder elucidar as etapas, e a gente vai caminhando para o nosso fim do podcast, e a gente poderia ficar aqui falando muito mais casos, enfim. É verdade. Né? E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, Sim. né? Para quem está construindo, para quem comprou um imóvel, qual é a mensagem que você deixa aqui no nosso AEScast? Eu daria o conselho das pessoas se atentarem um pouco mais para a documentação do imóvel, porque é um bem muito valioso, né, da família. Então, pega aquela pastinha, que todo mundo tem uma pastinha que tem dos documentos da casa, sabe? Sim! Pega aquela pastinha, dá uma olhada na pastinha. Veja lá se você tem o habite, se esse habite está com a área atual do seu imóvel, se você tem a matrícula, se na matrícula tem o seu nome. Que esses documentos são importantíssimos. É a segurança da família, sabe? Então, é o básico, é o mínimo para a gente começar a conversar. Mas tenha esse conhecimento do que você tem. Se você precisar fazer alguma atualização, se planeje, faça com calma. Resolve primeiro na prefeitura, depois resolve na Receita, depois resolve no cartório. Antes que você seja cobrado para ser resolvido. Antes que chegue aquele lembrete, que chegue a notificação, né? sabe? Porque a prefeitura também manda notificações solicitando a regularização do imóvel. Então, é muito melhor fazer com calma, com planejamento, para que até tenha um planejamento financeiro, né? Porque tudo é um investimento. Tem as taxas e tudo mais. Então, eu sugiro que olhe com carinho para os documentos do imóvel que consegue aí fazer um planejamento que com te calma. resguarda e pode te dar uma economia de até 50%, né? Com certeza. E Estela, certeza. Para quem está nos assistindo aqui, quiser se aprofundar mais no assunto, ou tem algum caso, algum imóvel que precisa de regularização ou de um olhar mais analítico, crítico de alguma situação, como que eles fazem para contratar os seus serviços? Sim, bom, pode
me achar no Instagram, que eu acho que é o lugar mais fácil, Pode né? falar o endereço, que daí depois a gente coloca aí embaixo. Certo. É o @arc.estela Takashi. O Estela é Esthela, Takashi é Takash. Vai estar aqui, né? Pro pessoal vai ver, tá aqui porque embaixo. é chato de escrever meu nome, eu sei. Não, mas aqui vai estar escrito certinho. Mas é facinho de me achar. Colocou lá @arque, já me aparece lá. E lá tem um monte de informações iniciais. Lá tem telefone para contato. Tem, claro. Tem o meu WhatsApp. Tá. Eu sugiro que dê uma olhadinha, até para entender um pouco mais do que eu faço, como eu faço, né? E entre em contato comigo. A gente vai ter como que eu trabalho. A gente vai ter um bate-papo. Eu vou fazer várias perguntas sobre o imóvel para eu entender aquela situação e poder sugerir um caminho, melhor solução. Tá ótimo. Estela, foi um prazer receber você aqui. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento, dividir aí a sua experiência, né, com a gente. Foi um prazer e foi uma honra recebê-la. Muito obrigada. O prazer é meu e a honra é minha de estar aqui nessa casa tão querida de novo. A gente que agradece. E os meus agradecimentos também vão a você que nos assiste, parceiro, associado, empresas que apoiam a nossa entidade. Porque a ES é feita por pessoas e para pessoas. Te vejo no próximo episódio. Até lá!